Meu workshop sobre como programar uma ação de cinema tem intenção de mostrar como você vai fazer essa ação. Cada ação tem um público diferente, né? A gente pode estar passando no cineclube, um filme mais cult, a gente pode estar passando para a comunidade, um filme para um debate, né? Meu workshop, como programar uma ação de cinema, vai misturar tudo isso. Meu nome é Vera Marinho, estudei cinema e artes plásticas. Desde pequena, eu fui acostumada a ter contato com a cultura muito intensa. Uma senhora que visitava a minha casa todos os domingos, não tinha filhos, e ela me levava para passear. Então íamos a parques, teatros, exposições e cinema. Todo domingo, quase todo domingo, uma sessão de cinema. E em meados de 75, eu estudei ali no Prudente de Moraes, ali no bairro da Luz, entre a Luz e a Tiradentes, e frequentava a Pinacoteca do Estado, frequentei o Museu de Arte Sacra, estava perto do centro de São Paulo, né? E do lado esquerdo, né, do colégio tinha o Teatro Franco Zampari, onde todos os domingos eu tinha o privilégio de assistir Viola Minha Viola ao vivo, com a saudosa Inesita Barroso, né, cantora, folclorista. E essa foi a minha formação, né, de pequena. Inclusive, em 76, eu nunca me esqueço, foi quando eu assisti a primeira versão de King Kong no Cine Riato, que ficava na rua João Teodoro. Eu morava na rua João Teodoro, logo no começo, perto da Avenida Tiradentes. E o Riato já era mais pro lado do Paris. E lá eu assisti a primeira sessão de King Kong. Foi muito emocionante para mim, né? E isso marcou muito a minha infância. No bairro da Luz eu morei por 20 anos, né? E em meados de 2008 eu mudei para Diadema. Em Diadema não foi diferente, né? Já procurei centros culturais, tudo que era relacionado à cultura, né? Foi quando eu conheci o CCD, que é o Centro Cultural Diadema, que fica ali do lado da Praça da Moça. Eu fiz inúmeros cursos, né? Formação. Entre os cursos, né, estão a oficina de prática cineclubista, que eu fiz no Cine Dourado, pelo Cine Dourado, curso de roteiro de cinema. Lá eu também fiz curso de projeção 35mm, fotografia básico e técnicas interativas, eu fiz lá no Centro Cultural do Inamar. Oficina de artes plásticas contemporâneas, eu fiz ali no CCD. E nesse período aí, né, eu já frequentava as sessões do Cine Dourado, todas as quartas-feiras. Era a sessão cult, né? Tinha um filme icônico do cinema mundial. Então, todas as quartas-feiras eu estava frequentando o Cine Dourado. Então, foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar no cine, através da minha professora de artes plásticas, Cristina Veronese. O Cine Dourado é um cinema municipal da cidade de Diadema. Através dela, né, nessa época, ela trabalhava no ponto de cultura reconhecendo-se na arte popular. Né, ela coordenava, e o cinema era coordenado pelo de Aulas Ulisses, que também coordenava o Cine Eldorado. Foi quando eu fui apresentada a ele, né, e comecei a trabalhar atuando primeiramente como lanterninha. Hoje em dia, né? Hoje em dia é bem natural que poucos saibam o que eram os lanterninhas, né? É um profissional que, munido de uma lanterna, desenvolvia várias ações dentro de uma sala de cinema. A sua função era acompanhar as pessoas que chegavam atrasadas nas sessões, né? Quando as luzes já estavam apagadas, a função dele era muito importante, né?
Ele já tinha mais ou menos em mente quem estava sentado em qual local. Ele direcionava com uma lanterna as pessoas para sentar na poltrona vazia, né? E com toda a segurança, né? Com toda a segurança e rapidez. O mesmo acontecia quando alguém queria ir ao toalete, né? Questões como barulho também, conversas, atitude como botar os pés na poltrona. Qualquer forma de transtorno nas sessões que estivessem atrapalhando a plateia, ele fazia uma advertência, né? Com a lanterna posicionada na direção de onde vinha o problema. Geralmente na parte das pernas, né? Para a gente não agredir assim, a pessoa, né? Essa atitude geralmente era bem vista, né? Por quem queria ver os filmes em silêncio, né? Antes de cada sessão, eu me lembro muito bem que a empatia e o acolhimento que não existiam em outros cinemas, mas no Cine Eldorado sempre existiu, né? Cada sessão, antes de começar, era feito o acolhimento da comunidade, né? Ela entrava, antes a gente tinha uma conversa, né? Uma pré-conversa, antes dela sentar na poltrona, e depois, em todas as sessões, a gente, antes de começar o filme, né? A gente conversava sobre o filme, conversava sobre o comportamento, né? Para a gente ter um mínimo de educação dentro da sala de cinema, né? A gente acabava criando laços, né? De amizade, né? Foi um período de muito aprendizado e troca. Em seguida, eu me lembro muito bem que, por gostar, né, e ter vasto material de cinema, eu fui convidada pelo de aulas para trabalhar como programadora de audiovisual no Cine, onde também, né, a gente acabou, essa era uma prática dele, né, ele gostava que todo mundo aprendesse tudo, foi muito legal, isso era uma parte muito legal da coordenação de aulas, né, ele ensinava tudo pra gente, ele fazia questão que todos soubessem fazer tudo dentro de uma sala de cinema. E eu aprendi a projeção digital, né? Acabei mexendo também com a parte do blog, nós tínhamos o blog, e acabava também fazendo um pouco da parte administrativa do Cine, né? Marcando sessões, né? Com escolas, entidades, e também atuei como produtora e assistente de produção, né? Fotografia, né? Fui oficineira, projecionista nas oficinas. Cinema de ontem, eu lembro muito bem, hoje e sempre. Cinema de ontem, hoje e sempre. Para a terceira idade, no Sesc São Caetano, através da Difilme digital. Fiz a produção e fotos de vários vídeos, clipes de bandas como Jornada Noturna, Essence of Roses, Os Ornamentais. Eu fui assistente também em várias oficinas do Ponto de Cultura Reconhecendo o Cinearte Popular, assistente de oficinas na Cidade das Crianças, workshop fotográfico de 50 anos de Diadema. Então, a minha atuação em Diadema nesse período foi bem intensa. Essa oficina, ela quer transitar além da tela de exibição, né? Ela quer trazer assim a relevância de uma boa programação. Pois o cinema, ele não é apenas uma forma de expressão cultural, mas também ele é uma forma de representação, né? Você representa algo na tela de cinema. E através de um filme, você pode representar algo, né? Ou seja, uma realidade é percebida e interpretada, ou seja, um mundo imaginário livremente criado pelos seus autores. A primeira sessão pública de cinema foi em 1895. Foi em Paris com os irmãos Lumière. Fotógrafos de profissão, eles haviam patenteado
um aparelho denominado cinematógrafo. E diante de apenas 35 espectadores, eles projetaram em uma tela a imagem fotografada em movimento. Incrível, não? 35 espectadores puderam ver e presenciar esse momento fantástico, né? Cinema, também chamado sétima arte, né? Ou em certos contextos, cinematografia. Pode ser definido como uma técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam a impressão de movimento, assim como a indústria que produz essas imagens. Quero falar sobre os bastidores de uma sala de cinema, desde como é feita a programação até sua exibição. Muito antes, do filme passar no cinema, o programador já está pesquisando o filme, escolhendo o melhor horário, a melhor sessão e o melhor local de exibição, selecionando os filmes dentro e fora, o que é importante, da estrutura comercial. Lá no Cine, especificamente, a gente sempre buscava elementos, junto com o coordenador do Cine Eldorado, na época, o de aulas Ulisses, e o projecionista Ananias. A gente desenvolvia uma programação voltada para a comunidade, O projeto do Cine Eldorado, para que ele não perdesse o atendimento de 50% para a comunidade e 50% para as ações de cultura e arte, com filmes mais alternativos, mostras mais engajadas e como lidar com os outros 50% da comunidade, ou seja, as mães, pais, crianças e os idosos. O cinema é uma arte poderosa, é uma fonte de entretenimento popular, E, portanto, ela tende a educar ou doutrinar. Esse é um método eficaz de influenciar as pessoas. É a imagem animada que confere aos filmes o seu poder de comunicação universal, dada a grande diversidade de línguas existentes. É pela dublagem ou pela legenda que traduzem o diálogo em outras línguas, em outras linguagens, que os filmes eles se tornaram mundialmente populares. O cinema pode ser a sala onde se exibe filmes ou uma ação de pontuar a sétima arte. Tudo é um processo, que instiga o ser humano. Por isso, ele possui diversas linguagens agrupadas, dentre elas a música, a fotografia, artes plásticas. Os filmes podem ser comerciais, autorais ou experimentais. Cada filme ele nos remete a uma reflexão, Ou seja, pela sonoridade ou não, e entendimento. Cada um com uma leitura específica e diferente. Um bom estudo sobre a arte cinematográfica ajudará em muito quem quer programar um filme ou animação para uma ação cineclubista ou sala de cinema. O processo de como programar um filme começa na pesquisa de filmes de entretenimento, como informações do ano, produção do filme, diretor, atores, a própria produção, o país e tudo que ajuda na escolha de novos filmes. Ou filmes de referência, dependendo do que vai programar e a demanda a ser atendida. Os filmes exibidos têm que ter licença? Sim, tem que ter licença. A licença é um documento que te autoriza a exibir um determinado filme ou animação naquele dia ou naquele mês. Quem trabalha com público, órgãos públicos ou comerciais, tem de ficar atento a essas licenças dos filmes e animações para pequenos espaços, centros culturais ou sala de cinema pública. Por isso que existe uma licença chamada licença guarda-chuva, a MPLC, antiga MPLC. Hoje ela se chama ALDA, que é a Aliança de Direitos Audiovisuais.
Ela permite qualquer pessoa, organização, empresa ou associação cultural realizar exibições de obras cinematográficas ou audiovisuais em DVD, Blu-ray ou até VHS. Em lugares públicos, né, ou comerciais, utilizando filmes de distribuidores associados, e isso, a vantagem é que o preço é baixo. E outros modos de licença existem também, podem ser bem interessantes, pois podem ser gratuitos, né, dependendo do local e o que será ofertado para exibição. A gente pode conseguir uma licença com consulados, institutos, instituições que trabalham com cinema, filmes, como o Sesc, por exemplo. As próprias distribuidoras para ações de divulgação específica e, finalmente, com os detentores dos direitos dos filmes. Na minha experiência no Cine Eldorado, a gente adequava a obra certa ao horário certo, trabalhando com a preferência do espectador ao mesmo tempo, né? Ele sempre propunha coisas novas dentro de determinados perfis, e com processos de pesquisa e levantamento com as distribuidoras e videolocadoras, a gente adequava os filmes. Depende se é um filme para a noite é um tipo, né? Para a tarde é um tipo, para amanhã é um tipo, para a escola é um filme mais selecionado para ter algum ensinamento, né? O Cine Eldorado era escolhido a partir do público, né? À tarde tínhamos um público mais jovem que gostava de filmes de ficção, filmes de ação. À noite era um filme mais drama, comédia. Na construção da grade, né? Vamos falar um pouquinho sobre a construção da grade da programação. Os filmes, eles eram divididos assim, são divididos em gêneros cinematográficos, né? Isso é importante para a construção de uma programação mais diversificada, onde pode ter filmes românticos, dramáticos, filmes de aventura, filmes de ficção científica, gêneros de ação, né? Gênero policial também. Mas um dos mais aclamados pelo público em geral e os adolescentes e crianças é suspense e terror, né? Aí você tem que saber para quem você vai programar, né? Para quem você está programando esse filme e fazer um direcionamento desse filme. Aí cria-se uma grade com dia e horário, para você ter uma fidelidade de público de nicho. Isso é muito importante. Como os de terror, né? E como o das crianças com as animações. Sempre tomando cuidado com a aplicação da classificação indicativa, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho de gênero de filmes. São muitos gêneros de filmes, né? Entre eles são ação, animação, aventura, chanchada, cinema catástrofe, comédia, comédia romântica, comédia dramática, comédia de ação, cult, documentários, drama, espionagem, erótico, fantasia, faroeste, ficção científica, franchising, séries, guerra, terror, suspense, cinema experimental, musical. Então são várias formas e vários gêneros de filmes. Uma sala de cinema, se ela for comercial, também tem ações que podem ter programações diferenciadas, não só os filmes de lançamento, que sempre possuem destaques e horários e dias específicos, mas alguns cinemas possuem ações de trazer filmes e mostras para um público diferenciado. Está acontecendo muito em São Paulo, né, capital, em alguns cinemas aqui na região do ABC. Exibições, por exemplo, de filmes restaurados, que fizeram um grande sucesso de bilheteria e que já possuem 30, 40, até 50 anos do seu lançamento, e as salas de cinema estão descobrindo nichos para essas sessões nostálgicas. Pode ser um cineclube, pode ser num cinema, pode ser em uma comunidade, algum local, não tem problema. Cada ação
tem um público diferente, né? A gente pode estar passando no cineclube, um filme mais cult, a gente pode estar passando para a comunidade, um filme para um debate. Forma de programar. Eu vou dar um exemplo aqui do Cine Eldorado, que existiam algumas formas de programação diferenciadas. Como, por exemplo, o trabalho no cine, a programação era mensal, as exibições de terça a domingo nos horários de 14h30, 16h30 e 19h30, ou 19 horas. Também tínhamos uma programação voltada às escolas, entidades com agendamento prévio, né? Esse agendamento, por exemplo, para as escolas eram feitos na parte da manhã e na parte da tarde. Na parte da manhã, 7h30, entre 7h30 e 8 horas da manhã. À tarde, 2h30 e à noite, 19h30. À noite era mais direcionado para a turma acima de 14 anos, né? A escolha dos filmes para a programação era indicada ao horário pela classificação etária, né? O horário da manhã geralmente era livre, o horário das 14h30 era exclusivamente para a faixa etária de 10 anos, né? E o de 16h30 variava entre livre e 10, 12 e 14 anos. Já a sessão da noite, a classificação já era de 14, 16 ou 18 anos, né? E esse agendamento, né, das escolas, a gente geralmente, quando era tarde, a gente procurava adequar o filme ao horário, né, para poder tanto contemplar a escola quanto contemplar a comunidade. Falar um pouquinho também sobre escolas e entidades, que é a parte mais específica de uma programação diferenciada. As escolas e entidades, ela tinha uma programação diferente, né? As escolas eram agendadas previamente e os filmes eram escolhidos pelo tema. Era feita uma pesquisa, toda uma pesquisa sobre a temática que a professora queria expor e explorar posteriormente em sala de aula. Amizade, amor, relacionamentos familiares. Com as entidades aconteciam a mesma coisa, né? Vamos dar um exemplo da Casa Bete Lobo. A temática do filme geralmente era sobre violência e relacionamentos abusivos. As entidades, né, todo mês elas faziam pelo menos uma sessão temática. As temáticas de acordo com o segmento. Era realizada uma pesquisa, o tema, e entre eles eu vou citar 7 temas de filmes que todo profissional da área de saúde, por exemplo, não deixava de passar, né? Que era Tempo de Despertar, Para Sempre Alice, Meu Pé Esquerdo, Terapia de Risco, Mãos Talentosa, a história de Ben Carton, Patch Adams, O Amor é Contagioso e O Óleo de Lorenzo. A divulgação, né, é muito importante dentro do contexto de uma boa programação. Se uma divulgação equilibrada, maciça, a sua programação pode passar batida, né? E a divulgação pode ser feita através de um folder, né, com todas as informações relativas a horário, fotos dos filmes, sinopses, os destaques do mês e os lançamentos. Além do folder, você poderá utilizar um contato mais rápido com os espectadores. O Cine Eldorado, ele tinha um Facebook e um blog. O blog foi criado pela sociedade civil para sair fora desse contexto de político, né, política partidária, e só divulgar ações de cinema e arte. Ele era muito utilizado pela comunidade. Aí elas já tinham a ideia do filme que iam ver e ainda viam o trailer, né?
tinham o trailer, então eles já se programavam. Olha, a gente vai ver aquele filme, a gente já viu o trailer e gostou. Era bem interessante, né? E essas formas todas são de uma divulgação bem eficiente. Eu convidei alguns diretores e diretoras para falar um pouquinho como é programar o seu filme ou um filme dentro de uma sala de cinema ou cineclube. Olá, sou Thaís Scábio. Minha vida sempre foi entre Cidade Ademar e Diadema, né, onde eu residia e onde eu tive minha vida cultural, minha vida política, né, minha formação política e minha formação profissional, e onde eu sempre vivi, né, entre Cidade Ademar e Pedreira. Comecei com teatro, depois fui para circo, e já fazem mais de 15 anos aí que eu tô na área do audiovisual. Eu tenho minha produtora, Cavalo Marinho Audiovisual, que fica em Diadema, onde meu sócio é o Gilberto Caetano. Esse ano estamos fazendo 15 anos de produtora aqui na cidade de Diadema. A gente também tem um projeto Mascate Cineclube, que é na região da cidade de Ademar, mas foi iniciado aqui pelo núcleo, com o Olhar, na cidade de Diadema, em 2004. E daí, em 2005, 2006, a gente passou para a região da cidade de Ademar. Então, a gente circula, é um cineclube de rua, onde ele circula pela região, né, e onde tem espaço, né, a gente realiza. E para mim o mais importante da programação é o diálogo com a comunidade, né? Você tem que saber o que aquela comunidade, aquela região onde está sendo exibido o filme, seja em sala de cinema ou seja em cineclube, eles querem, não um tema de filme, mas o que as pessoas querem discutir ali, o que elas querem assistir, né? Então, se elas querem conversar mais sobre união, então sempre quando a gente exibe no lugar, a gente conversa com as lideranças, né? Conversa com o bairro sobre o que eles estão precisando mais conversar na região, se é sobre a união dos moradores, se eles querem filme mais para criança, né? Então, você tem que saber, assim, se tem mais criança na região, se tem mais jovens, se é um grupo de idosos, né? Então, acho que o mais importante é esse diálogo com a comunidade, né? Sobre o que eles querem, o que precisam e o que podem, né, assistir. Nossos filmes, eles sempre são exibidos, né, em cineclubes, em espaço cinema, né? E se você não... O filme é filme quando tá na tela, né? Já dizia o nosso mestre Diogo. Nossos filmes sempre teve programação, né? Em salas de cinema popular, cineclube, onde que mais exibimos, assim, né? Em festival a gente exibe tanto quanto exibimos em cineclubes e salas de cinema, né? É o que é importante, né? Eu acho que é o que nem o Diogo Gomes fala, né? Cinema só é cinema quando tá na tela. Não adianta você fazer um filme para ficar guardado, né? Você tem que exibir ele. E é sempre emocionante, né? Quando a gente exibe e a gente consegue acompanhar a exibição, né? Porque você vê a reação do público, do filme, se deu certo algumas coisas, se não deram. Então, desde o nosso primeiro filme, assim, a gente faz questão, né, de exibir, até mesmo para a comunidade que participou do filme, né, para a equipe, e depois circular com ele. Então, Caixa d'Água, que foi feito em Diadema, né, é muito gostoso de exibir ele com as crianças, de assistir com a criançada, né, então tem um retorno bem emocionante, né, de assistirmos junto com a comunidade.
Olá, meu nome é Walter Regis, sou blogueirinho de favela, cineasta, criador de conteúdo, sou formado em rádio e TV pelo Centro Universitário Belas Artes, moro no bairro da Americanópolis e atualmente eu vivo fazendo a minha criação de conteúdo e fazendo uma troca, principalmente com a galera de periferia. Eu faço palestra em escolas para falar sobre a importância da realização dos sonhos, agora mais de forma remota, né, por causa da pandemia. O que eu acho importante numa programação de cinema de comunidade, primeiro é importante ter essa programação, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente ter acesso ao audiovisual, principalmente quando a gente mora em comunidade e periferia. A gente não tem muito acesso e o cinema de mainstream a gente sabe que é muito caro, né? Então a importância do cinema e do audiovisual é vital para a comunidade. Então primeiro o importante é ter, e depois eu acho que é importante para a gente fazer uma troca, né, com a comunidade, porque o audiovisual ensina muito. E o mais importante também é a gente exibir e produzir dentro das nossas comunidades, porque a gente sabe que é importante a gente ter esse olhar subjetivo de quem mora dentro das comunidades para falar, né, com propriedade sobre o que essa pessoa vive. Então, dentro desses espaços é importante que a gente traga, né, material audiovisual de outros espaços e também do nosso próprio espaço, que é a nossa comunidade. Eu já tive filmes exibidos em espaços de cinema de comunidade, em cineclubes. O meu primeiro filme exibido foi em 2005, né, porque eu sou, na verdade, cria de oficinas de audiovisual de comunidades. Eu fiz durante um ano, em 2005, as oficinas do Centro Cultural da Serraria, aonde eu ia em quase todas as oficinas de roteiro, de direção, de fotografia. E o interessante é que eu andava 1h30 a pé para ir e 1h30 a pé para voltar, porque eu morava, né, na Vila Clara, que é a divisa de São Paulo com Diadema, e até lá nos extremos da Serraria para fazer essas oficinas. E foi um período assim muito importante para mim, né, porque eu aprendi muito. Eu fiquei um ano lá aprendendo e trocando muito com a galera de Diadema, especificamente da Serraria. Então a minha primeira exibição foi de um curta-metragem chamado Um Quê de Doçura, que se tratava do amor na melhor idade, né? Então a gente tinha uma turma muito diversa, e esse filme ele foi exibido ali no Centro Cultural da Clara Nunes, e foi a periferia inteira, a comunidade inteira, e foi muito legal, porque sempre tem debates, né, após essas exibições. E aí anos depois eu tive um filme exibido lá no Cine Eldorado, um filme chamado Quero Ser Beyoncé, que eu fiz durante a faculdade. Aí eu voltei pro Cine Eldorado para exibir esse filme. Foi muito legal, porque a gente fez ações com escolas, a gente fez ações principalmente com mulheres, que o filme falava sobre a valorização da mulher, né, da saúde mental da mulher dentro de um relacionamento. Então a gente fez debates assim muito legais com as mulheres, e foi uma ação bem importante. Depois eu fiz outra ação que foi junto com um cineclube também, no Céu Caminho do Mar, onde eu estreiei um filme chamado Cinema Me Trouxe Aqui, que foi de uma viagem que eu fiz para o Canadá, e exibi um filme chamado Preto no Branco, que era um curta-metragem que falava sobre preconceito racial. Foi muito importante também exibir, que foi tipo a comunidade em peso, assim. Então é muito importante essa troca realmente. Meu nome é Adenildo, mais conhecido como Da Lapa. Sou ator, mestre de capoeira. Eu estou sobrevivendo agora, né, fazendo freelance, mas antes dessa pandemia eu estava dando aula de capoeira para crianças, né? Era a minha sobrevivência. Como ator, fiz alguns trabalhos já de cinema. Eu trabalho com cinema. Nós estamos em 2021. Em 2020 foi o último filme que eu fiz. Também trabalho como roteirista e documentarista. Não me acho um cineasta, eu acho que eu sou um documentarista. É assim que eu quero seguir essa nova carreira. Eu dou aula de capoeira desde 1984. Em 85 eu abri a minha escola,
chama Arma da Liberdade. Agora, falar da importância da programação é bom, porque a gente fica sabendo também da sinopse, da história do filme. Então, acho que é legal. Eu tive uma experiência assim... Bom, só quem passa por isso é quem teve essa experiência, né? De ter o seu primeiro filme passado numa telona. E aí você vê a sua reação do seu trabalho sendo realizado, e onde você vê onde você errou, ou que você devia ter melhorado. Foi a minha primeira experiência que eu tive no Cine Eldorado. Assim, não vinha as lágrimas por motivo que... mas quase veio, né? Porque é muito emocionante o seu primeiro trabalho como cinema. Olá, meu nome é Jaulas Ulisses, sou cineasta, produtor e cineclubista e defensor do cinema aqui no Grande ABC. Falar sobre filme e programação, eles estão interligados, né? A importância é sempre assim: você precisa defender o cinema nacional, você precisa defender uma pluralidade de filmes estrangeiros, não só de um determinado mercado, como o norte-americano. Tem o francês, tem o russo, tem o chinês, tem o japonês, enfim. Tem vários, né, que você pode atuar e pode usufruir desses filmes, né, assistindo e tendo noção de como as pessoas criam ações e quantas histórias tem por esse mundo afora, né? E a importância de uma boa programação tem sentido nesse viés também. Porque assim, se você está numa sala de cinema comercial, você pode até direcionar alguns filmes um pouco mais distantes do comércio, né? Um filme de arte, né? Que às vezes está valorizado dentro de um mercado e que ele tem muita divulgação, e aí é legal para a comunidade conhecer um pouco, né? Quando você está em um cinema, vamos dizer assim, de prefeitura, como o Cine Eldorado, você tem que tomar cuidado para que filmes comerciais não sejam a maioria, né? Mas que eles possam também estar junto para que a comunidade tenha acesso a esses filmes, né? Eu lembro que quando instalou esse convite, né, para em 2008 criar uma sala de cinema no bairro do Eldorado, em Diadema, a Fátima Menezes e a Regina Ponce, né, me convidaram, e junto com o prefeito Felipe, né, José de Felipe, a gente pôde ter uma compreensão de uma coisa histórica, vamos dizer assim. Está criando um bem cultural para uma comunidade que não tem esse acesso, principalmente no bairro Dourado, que é um bairro muito populoso e que eu assim, foi apaixonante trabalhar lá e poder construir essa sala de cinema, que é o Cine Eldorado, e ver que a gente podia trabalhar com essa programação um pouco mais diversificada. Ela é quase assim, eu defino a programação do Cine Eldorado como metade comercial e metade cineclubista. Porque o que é cineclubista? É aquela parte onde você passa filmes, você faz debates, você desenvolve outro olhar para filmes tanto brasileiros como europeus, asiáticos, russos, enfim, uma variedade grande de filmes para ter uma comunidade que possa ter acesso a isso. Então,
isso fortalece muito, né? E eu quero deixar aqui registrado que o Cine Eldorado teve pessoas muito interessantes programando, né? Mas como esse vídeo é da Vera, eu vou deixar essa parte para ela. Assim, eu gosto muito do trabalho dela. Ela era uma das pessoas que mais estudava as coisas. Então ela não chegava pronta, olha, é isso aqui, não. Olha, eu estou pensando nisso por causa daquilo. Ela desenvolvia uma metodologia de programação que é muito interessante, né? E ela perguntava para as pessoas, que a gente sempre trabalhou no Cine Eldorado, é uma comunicação direta com a comunidade em cima das questões do audiovisual, do cinema, né? E às vezes alguém indicava um filme, ela ia atrás, olha, e depois ela conversava comigo, falava, olha, fulano falou isso, gostou desse filme, achou interessante, eu quis colocar para a gente ampliar o leque. Isso é muito importante. Então eu agradeço muito a você, Vera, por esse trabalho incrível que fez no Cine Eldorado nesses anos todos que a gente esteve juntos. Qual a importância do cinema em nossas vidas? Todos nós temos algo em comum, né? Quem nunca se viu no personagem nas telas de cinema? Seja por características físicas, pessoais ou até mesmo emocionais. Todos nós já sentimos representados por um determinado personagem de algum filme. Quando a gente discute sobre a real função e importância do cinema, nós podemos citar alguns objetivos básicos que essa arte pode cumprir, né? O primeiro é um entretenimento despretensioso, quando o cinema é visto puramente com o objetivo de distrair e de diversão, né? Sem nenhuma outra preocupação. Educação na sociedade. Quando o cinema, quando ele passa a ser considerado como um instrumento para educar o seu público e utilizado para evoluir a formação intelectual de cada um. Temos também a propagação de ideologia, a inserção de ideologias sendo propagada na tela do cinema, com o objetivo de divulgar seu conteúdo e buscar uma audiência que pode se identificar com aquilo que está sendo apresentado. Porém, né, com todas essas possibilidades citadas acima, não podemos nos esquecer da principal função do cinema, que é movimentar as emoções do seu público, pois é o principal mérito de qualquer arte existente na nossa sociedade. Para que você identifique um bom filme, podemos analisá-lo de acordo com as sensações e sentimentos que ele nos causa, né? A obra cinematográfica, quando bem feita, ela nos sensibiliza, ensina, encanta e nos faz refletir, né? O cinema é encantador, único, impactante e um grande facilitador de reflexões e emoções. O cinema hoje, o cinema atual, né? A maior parte dos filmes que entram em cartaz ocupam pouco tempo nas salas. A gente vê que ocupa muito pouco tempo nas salas de cinema. São muito clichês e pouco originais, mas fazem o cinema atual funcionar muito bem, né? O cinema é hoje uma mercadoria abstrata que visa lucros e, para lucrar, obviamente, né, precisa vender. Assim, num mundo rápido, né, o espectador espera também um filme rápido. Hoje, em meio à pandemia, né, tivemos adiamento de muitos lançamentos, inúmeros títulos, né, que não foram concluídos, mas que aos poucos, agora com a pandemia sendo mais controlada, os estúdios estão soltando bem lentamente, né. Aí está um pouco como programar uma sala de cinema.
ou um espaço de cineclube. Espero ter lançado em vocês um olhar mais apurado sobre o que é programar. E que na próxima vez que ler um folder, uma programação, vocês vão ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto. Qualquer outra informação, vocês podem estar me procurando nas redes sociais. No Facebook é Vera Lúcia Marinho Reigadas Pasquini. No Instagram é vreigadas. Ou pelo e-mail infinitydreams_88@.com. Agradeço imensamente, espero ter passado um pouquinho dessa parte de programação para vocês. Um grande abraço. Sejam bem-vindos ao Cine Adorado. Meu nome é Vera, eu sou a programadora aqui do Cine. Esse é o Michel, fica na lanternagem aqui dentro da sala, tá bom? A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a nossa função aqui.